Jorge, perguntas. Oi. Jorge, já botei para gravar, viu? Você também está como anfitrião, viu? Viu? Já comecei a gravar, viu? Pronto. Já temos aí, eu já passei o anfitrionato para Jorge e também para o Marcos. Ô, Beleza. Marcos, bom trabalho aí, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. E aí, Marcos, vamos começar? Podemos começar. Vamos pedir a todos que desabilitem o vídeo e o áudio, deixando somente o Marcos. Isso. Então, atendendo aí ao pedido do Fernando, vamos desligar. Mas antes disso, tem o início, né? Que você faz sempre. Vamos fazer aquela abertura, né? Isso. Bom, então convidamos todos para um momento de aquietação do corpo físico, das emoções, dos pensamentos. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Que tenhamos uma reunião proveitosa, de paz, de harmonia, e que esse conhecimento possa ser internalizado e transmutado em cada um de nós como sabedoria para as nossas vidas. Muita paz. Ok, Marcos, vou desligar meu microfone e peço aos demais que desliguem os microfones e a câmera, né? Deixa só você. Isso. Bom, gente, então vamos iniciar esse trabalho, que na verdade há muito tempo que eu gostaria de abordar esse assunto, já estava ensaiando ele, mas eu demorei porque vocês vão ver que é um trabalho que exigiu um pouco de design, né, escaneamento de cartas e muita pesquisa também. Então, eu acabei demorando um pouco até para essa definição da data e tal, adiei por um mês e tudo. Então, assim, esse é um tema que eu venho estudando, acredito que desde a década de 80. Eu já vi um caderno meu datado de 82 que tem anotações sobre o tarô, mas nunca se esgota o assunto e cada vez ele se renova porque vai se desenvolvendo pelas experiências que cada um vai tendo com o uso das cartas, né? Então, eu trouxe aqui, né, uma apresentação que vai tentar fazer um apanhado. É impossível fazer digamos assim, uma abordagem completa em tão pouco tempo, mas a gente vai tentar aqui fazer uma abordagem que pelo menos atenda a essa demanda de hoje, né? Temos aqui como proposta de conteúdo esses 7 itens, né? E eu, dentro do possível, concentrei a parte mais escrita e de citações no começo, para que a gente ficasse com muito mais ilustrações que ajudam muito ao entendimento, né, das cartas mais adiante. Então, primeiro falaremos das origens do tarô, a origem histórica, a origem esotérica, a numerologia do tarô, a cabala numérica, os principais baralhos, incluindo as escolhas pessoais, né, que tivemos, porque o número é quase infinito, os arcanos maiores, né, a jornada do herói, separamos para o item 4, os naipes numéricos, que é a interação dos elementos, e as cartas da corte, pessoas ou características. Por fim, a gente vai falar um pouco de métodos de descarte. Todos esses assuntos, eles têm tantos livros e tanto conteúdo em cada um deles, que, na verdade, a gente tentou selecionar, dentro do possível, o material que pudesse
abarcar melhor e ser mais didático. Este é um livro que a gente encontrou, que eu encontrei em PDF. É fácil conseguir ele em PDF, Teosofia e Tarô. É um dos livros mais assim, interessantes para fazer as associações com os conteúdos que nós já estudamos dentro da Sociedade Teosófica, né? E ele vocês vão ver que foi através dele que eu consegui fazer uns links interessantes e associar, até para poder selecionar, filtrar quais os autores estavam trazendo informações que estariam mais dentro da nossa maneira de pensar na teosofia, né? Foi muito útil esse livro. Então ele começa dizendo o seguinte, que quando Adam Kadmon, né, que é o Hermes Trismegisto, na verdade, sob a forma de Thoth, ofereceu aos sacerdotes de Heliópolis, Egito, né, as 22 vogais do alfabeto celeste, Sensar para uns e Devanagari para outros, cedo eles transformaram-nas em símbolos místicos com o propósito de quem os contemplasse e meditasse por eles, desenvolvessem a sua intuição ou inteligência espiritual. Então aqui está falando de uma perspectiva de origem do tarô vinda do Egito. Isso é uma coisa muito polêmica, porque muitos autores falam que o tarô surgiu entre os hebreus, outros dizem que foi entre os ciganos, né, os povos da Romênia, Normandia, etc. Mas aqui a gente está vendo uma forma de entender que parte do Egito, mas não, nós vamos ver que, apesar de estar sendo dito desse jeito, né, vamos ver que a origem ainda é anterior. Né? Esses símbolos agregados em emblemas ou conjuntos de figuras encriptavam toda a sabedoria arcana dos hierofantes egípcios, que só se obtinha pela comunicação direta proferida pelo sumo sacerdote, orientando o neófito na intensidade da meditação, que é Dhyana, né, em Devanagari. Né? Então, aqui mostrando como era que era escrito. Né? Aqui a gente tem depois a continuação da fala, que ele diz o seguinte: com o avanço da crescente Kali Yuga, ou Idade Sombria, ou Idade do Ferro, né, iniciada há cerca de 5.000 anos, de materialismo e descrença, com ela veio o desvínculo cada vez maior, né, cada vez mais intenso, né, da sabedoria primordial ou tradição iniciática das idades, sintoma fatal do fenômeno da civilização egípcia atrofiando os sentidos superiores humanos, notoriamente o da intuição, ou Budi. Ou seja, desde o período, esse período do Egito, né, a gente já percebia já se sabia da existência de uma redução da nossa capacidade, que em raças anteriores, especialmente a raça Atlante, né, porque a raça ariana, essa que aconteceu nesse período aí, já estava perdendo essas habilidades, essas capacidades de conseguir enxergar, ver as coisas, né? E isso contribuiu para que se fosse criado alguma forma de manter essa sabedoria. Então, a queda de Budi, com a queda de Budi, né, perdemos os códigos vivificados na língua secreta dos iniciados, a única imutável no tempo e no espaço, surgindo a necessidade de se traduzir essa linguagem em símbolos mais acessíveis aos comum dos mortais, né? Indo assim deixar de ser pertença exclusiva dos ocultistas e teósofos do país das pirâmides. Lembrando que aqui ele está chamando de teósofo, né? Para quem lê todo o livro, vê que ele está falando de teósofo, porque ele está entendendo a teosofia existente desde os primórdios, né? Não se referindo à teosofia moderna que aconteceu a partir da sociedade teosófica. Nós vemos aqui, né, só aquele modelo né, só para dizer que, por incrível que pareça, se hoje nós estamos tentando desenvolver o Budi, anteriormente, que é o corpo que vem a seguir desse aqui, anteriormente nós tínhamos ele mais desenvolvido e tínhamos acesso a informações muito mais profundas e informações e conhecimentos, sabedorias que seriam perdidas ainda mais se não se encontrasse alguma forma de guardar essas informações. Então, criando uma linguagem mais simples que o povo pudesse assimilar sem dificuldade e assim ler a seu modo os símbolos dessa maneira já popularizados,
origem remota da atual arte divinatória do baralho de tarô. A intenção primais era perpetuar na posteridade a sua memória, quando então o Egito fosse só um mar de areia e ruínas mortas no esquecimento das grandezas do seu passado. Por ora, já se pressentia a chegada próxima da atual noite, da sua noite fatal, né? Então, coube a Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, a tarefa grandiosa de reproduzir em lâminas de ouro, num livro mural chamado Livro de Hermes Toth, né? Ou Livro de Toth mesmo, né? As vogais das 22 letras celestes, acrescentando-se em lâminas, né? De prata as 56 consoantes do mesmo alfabeto. No todo, 78 lâminas divididas em 2 séries. As primeiras 22 são denominadas arcanos maiores, sendo as restantes 56 os arcanos menores. Estes expressando a iniciação humana e a consequente criação do homem, e aqueles representando a iniciação cósmica afim à criação do universo. Diz a lenda que ele colocou essas lâminas dentro de uma caixa de ferro, e essa caixa de ferro dentro de uma caixa de bronze, depois uma caixa de prata e uma caixa de ouro. Com isso, ele reproduzindo as fases, né, os períodos, né, de ciclos, né, e também mantendo com uma proteção incrível. Então, na verdade, essas lâminas não se sabe, né, se existem, se foi conseguido, mas isso está em alguns escritos, né. Apesar de o tarô ter esse aqui é um livro que eu recomendo muito para vocês, recentemente publicado, em 2019 foi lançado esse livro em português, e ele é um livro assim super didático e bem completo para quem quiser se aprofundar nesses assuntos. Então, de Antônio Luiz. Ele fala o seguinte: apesar de o tarô ter se originado num baralho de cartas para jogar, hoje em dia é normalmente usado para divinação. Eu trouxe esse trecho justamente para eu lembrar de dizer a vocês da diferença que existe entre a palavra adivinhação e divinação. Muitos dizem que o tarô ele é um instrumento de adivinhação, que adivinha o futuro, mas é sutil a diferença, mas não é. Trata-se de um instrumento de divinatório, um instrumento de divinação, né? E o que é isso? Em latim, a palavra divinos refere-se aos deuses. Nos tempos antigos, as pessoas acreditavam que certas informações, como conhecimento do futuro, pertenciam exclusivamente aos seres divinos. Já os mortais desenvolviam diversos métodos para pedir aos deuses que compartilhassem seu conhecimento divino com a humanidade, e esses métodos foram chamados de divinatórios. A gente sabe muito bem, quando estuda detalhadamente as hierarquias, a gente sabe que existem esses tantos deuses que se falam em todas as religiões, são aqueles auxiliares que nos ajudam a entrar em contato, em conexão com o divino, né? O divino em nós e o divino acima de nós, onde nós todos somos um, né? Então, o tarô ele tem esse objetivo porque os ensinamentos que estão ali são ensinamentos que tocam uma gama de situações que abrangem, né, oniabarcantes, que abrangem os arquétipos, mais do que os arquétipos, mas os arcanos, que a gente vai ver daqui a pouco, que é diferente de arquétipo também, mas que, no fundo, se traduz como uma linguagem divina, para que a gente possa acessar e compreender as coisas quando elas se manifestam dentro dessa linguagem, dessa gama de fatores que se manifestam e se realizam para nós de uma maneira compreensível, né, através de símbolos. Então, neste outro livro é que a gente abre um pouco mais os horizontes em relação à origem, porque é uma origem muito controversa. Quase todos os autores dizem que não dá para se definir qual é a origem do tarô, mas nesse livro, Os Mistérios Arcanos, que é de um maçom, ele é iniciado na maçonaria, é iniciado também na Rosa Cruz, bastante grande o currículo dele, né? E esse autor, né, o Alexandre Garzeri, ele diz o seguinte: a despeito de quão belas possam ter parecido as histórias, né, da origem do tarô, no caso, né, relacionando os egípcios, os judeus
os chineses e os ciganos ao tarô, tenho de lhes informar que nenhum desses povos tem coisa alguma a ver com a origem, a real origem, né, do já mencionado oráculo, uma vez que ele teve como ponto de partida a Atlântida. Então, assim como muitos autores falam da origem da própria astrologia da Atlântida, de outros instrumentos que foram obtidos em um momento em que o contato com a realidade, com o universo, com o mundo, com a criação, com cada parte construída pelos construtores celestiais, foi possível depois traduzir-se isso em oráculos, né? E alguns deles sobreviveram na cultura da Grécia, como o oráculo de Delfos, e na cultura dos egípcios, até entre os romanos, que foi mais raro, mas existiram também, haja visto até a própria mitologia presente em todos esses povos. Então, esses conhecimentos que vinham de uma era anterior, eles permaneceram, foram se perdendo, mas permaneceram, e se tentou traduzir da melhor forma através dessas lâminas, né, que nós vimos. Aqui nós temos uma informação, sim, e é importante que a gente entenda que, apesar dessas lâminas parecerem ter iniciado naquele período, o ensinamento da sabedoria, o que eu queria dizer e acabei esquecendo, é que eles já existiam, esses ensinamentos, bem antes. Então, neste livro de G.O. Mebbs, Os Arcanos Maiores do Tarô, nós vemos a diferença que ele dá em... Eu resumi um pouco, né, aí, mas ele dá uma diferença entre secretum, arcanum e mysterium, ou seja, segredo, arcano e mistério. O secretum, né, o segredo, é aquilo que alguns seres humanos, seguindo uma fantasia ou motivo da vida cotidiana, decidiram esconder dos outros. Então, é aquilo que a gente guarda para a gente e esconde, ou por medo, ou por vergonha, ou por orgulho, enfim, por qualquer outra razão que a gente não queira passar para outra pessoa. Mas arcano é diferente de segredo. Arcano diz assim, é um mistério cujo conhecimento é indispensável para compreender um grupo determinado de fatos, leis ou princípios. Sem o conhecimento do arcano, nada pode ser feito no momento que surge a necessidade de tal compreensão. Alguns autores até complementam que arcano, além de ser isso tudo que está dito aí por Mebbs, ele também é uma sabedoria que precisa de uma chave, né? Segredo também precisa, mas essa chave é uma chave muitas vezes presente dentro de nós mesmos e fica mais fácil, né? Como em doutrina secreta, né? Está dito como segredo, como secreto, mas no fundo está ali um arcano presente, né, nos segredos de cada religião, porque claro que a gente não pode dizer que isso é um significado generalizado, mas é o significado que Mebbs está dando e somente para distinguir diferentes situações que não estão acessíveis a todos, né? E por último, o Mysterium, que na verdade é um conjunto, né, desses arcanos. Então, é todo um sistema harmonioso de arcanos e segredos também, né, sintetizados por uma determinada escola e constituindo a base de uma cosmovisão e critérios de uma atividade. Então, escolas de mistério, na verdade, elas reúnem segredos e arcanos, porque segredos são mais exotéricos, arcanos são mais esotéricos. Queira ou não, dentro de uma escola de mistério, a pessoa teria acesso a todos e saberia até como transmitir o que transmitir para os outros e o que não transmitir. Então, de alguma maneira, foi interessante o Mebbs falar sobre isso para informar a gente o significado dos arcanos do tarô, né? Para mostrar a importância desses arcanos, a importância da sabedoria presente nesses arcanos e da importância para nosso crescimento espiritual, né? Por último, temos esse livro de Eliphas Levi, que é muito citado também por Helena Blavatsky, algumas vezes corrigindo, algumas vezes reiterando o que ele fala, e até mesmo pelos mestres de sabedoria. Aqui nós vemos ele dizer o seguinte, no livro dele, que faz parte de uma trilogia, né, o Dogma e Ritual da Alta Magia, ele diz, tudo está contido numa palavra, e numa palavra de 4 letras. É o tetragrama dos hebreus, e o azote, né, o nitrogênio dos alquimistas, o tote dos boêmios, e o tarô do cabalista.
dos cabalistas, faltou essa ali. Esta palavra expressa de tantos modos, quer dizer Deus. Para os profanos, significa o homem. Para os filósofos, e dá aos adeptos a última palavra às ciências humanas e a chave do poder divino. Mas só sabe servir-se dela aquele que compreende a necessidade de a não revelar em vão nunca. Então, aqui ele mostra justamente as três letras, né? Que a gente pode começar por aqui, T-A-R-O, tarô, né? A gente pode também começar por aqui, R-O-T-A, e aí a gente teria rota. Então, de certa forma, estaria mostrando que é um caminho, né? Porque dentro de vários autores falam que o significado literal de tarô é caminho real, né? Então, seria uma forma de a gente caminhar, de busca do caminho. A gente vai entender que até pela origem cabalística, que foi depois da transcrição dessas 20 consoantes, nessas 20 palavras, né? 20 letras, né? E depois as 56, a gente vai entender que formam um alfabeto inteiro, formam uma linguagem que foi utilizada pelos hebreus, né? No contato que eles tiveram com o Egito. É evidente que isso vários autores falam que é controverso pelo seguinte, porque enquanto os egípcios dizem que a origem de tudo partiu deles, os hebreus dizem que foi o contrário, que os egípcios que roubaram esse conhecimento dos hebreus. É difícil dizer qual foi, mas tudo indica que realmente foi o egípcio que passou para os hebreus. Inclusive, segundo conta, esses conhecimentos depois do êxodo passou a se espalhar pela área toda em que os hebreus percorreram, procurando a terra prometida, etc. Mas esses ensinamentos já haviam antes. Então, de certa forma, até mesmo os egípcios foram transmissores de uma sabedoria anterior. Neste livro Tarô dos Boêmios, de Papos, a gente encontra uma coisa bem interessante. Essa informação aqui das formas numerológicas de pensar. E ele coloca que, por exemplo, cada número ele tem uma forma chamada redução teosófica ou adição teosófica. Repare que nome, né, um nome bem sugestivo para nós. Mas esse teosófico, continuo dizendo, é a teosofia clássica. Então, a gente tem aqui, chamado de redução teosófica, o número se você pega um número e soma as partes dele, você vai obter um único número, né, um único algarismo, que chama-se redução teosófica, que é exatamente o que se fez na numerologia de Pitágoras, né? Mas a gente tem também a adição teosófica, que é muito interessante também para o tarô, que é você pegar um número e somar todos os números que vêm desde o 1 até chegar a ele, para ver que número você obtém. Então, o número 4 mesmo, se você somar 1 mais 2, 2 mais 3, 3 mais 4, a gente vai obter 10. Faltou só aqui eu fazer a redução teosófica, que 1 mais 0 a gente tem 1. Então, o 4 se resume em 1. Aqui a mesma coisa com 7. 7, se eu somar 1 mais 2, 2 mais 3, 3 mais 4, 4 mais 5, 5 mais 6, 6 mais 7, eu vou ter 28. Né? Eu somo 8 mais 2 dá 10, eu somo 1 mais 0 dá 1. Então, é interessante saber que se eu pegar o número 12 e fizer a adição teosófica dele, o número 12, que é um número místico, é um número associado à astrologia, é associado a muitas questões, né? 12 tribos de Israel, muitas questões cabalísticas, né? Se fizermos a adição teosófica, ela vai dar o número 78. E o número 78 é o número dos arcanos do tarô, né? Os 22 arcanos maiores e os 56 arcanos menores, somados dá 78. Mas a gente tem mais aqui de informação que vem da numerologia cabalística. Se a gente pegar aquelas 3 letras, né, que foram faladas no início e que representam também o INRI da cruz de Jesus, né, IRNI, e que representa também os 4 elementos, etc. A gente tem aqui vindo de trás para frente, né? Yod, Re, Vo, Re. Ou Yod, Re, Val, Re. Às vezes vem com Y, às vezes vem aqui com EH, às vezes aqui vem AU, mas eu trouxe assim porque é como está no livro Tarô dos Boêmios. Então, a gente tem aqui uma sequência positivo, neutro, negativo, neutro,
e aí esse neutro está sempre entre o positivo e o negativo para poder intermediar e fazer a transição. A gente pode fazer a referência dessa sequência numérica dentro do tarô, da numerologia do tarô, se a gente pegar as numerações, tanto dos arcanos maiores quanto dos arcanos menores, em cada um dos naipes, todos os números, eles vão, quando chega depois do 3, ele volta para cá, para o início. Então, a gente tem Iod, Ré, Val, Ré, que também é Iod, aí vem Ré, Iod, aí vem Ré, Val, Ré, Iod, Ré, Val, Ré. Isso porque, quando a gente faz a soma, a adição teosófica do número 4, ele volta para o número 1. Os outros não, vão dar números diversos quando a gente fizer a adição teosófica deles. Então é muito interessante saber que o número 1, o número 4, o número 7 e o número 10, eles têm o resultado de 1 formando esse ciclo. E repare como isso funciona. Aqui a gente está tendo as somas todas, né? Aqui mostrando, né, as relações numéricas todas, né? 7 vezes 8 dá 56, que são os arcanos menores, né? Que é os dois números do tarô, né? 7 e 8. Não são 78 cartas, se a gente pega e multiplica as duas, dá 56. Olha só que interessante as relações matemáticas. A gente tem várias relações aqui também, né? Com o 12, depois 78 menos 12, 66, 6 mais 6 dá 12 também. Aí a gente tem aqui a somatória dos números, de alguns números, né? Na sequência, né? Várias adições teosóficas aqui. Então, a gente tem o do 2 é o 3, o do 3 é o 6, o do 4 é o 1. Então, voltou para o 1, né? Aí vem repetindo o 4 aqui também, porque a gente está querendo fazer aquele ciclo Iod, Rei, Val, Rei, depois Iod, Rei, Val, Rei, e assim vai. E aí a gente tem aqui o 1 de novo, né? Mas aí tem 6, 3, depois o 1. Depois a gente tem o 1 novamente, porque a gente traz o 7 aqui para baixo de novo. Aí tem o 1, o 9 novamente, e depois no 10, na somatória aqui deu errado, mas aqui tem alguma coisa que dá 1, na verdade, porque se você pegar tudo, vai dar 1 também. Bom, a gente tem aqui um exemplo do pêndulo, que é uma analogia bem interessante para essa questão do Iod, Ré, Vo, Ré, né? A gente vê o pêndulo passando de um lado para o outro e aqui mostrando o início, né, o positivo, o Ré, que é o momento de transição, né, está associado ao neutro, equilibrante, e aqui o negativo. Então, a gente tem várias associações que a gente pode fazer nessa analogia do pêndulo, né? Então, a gente tem associado aqui o masculino ao Sol, aqui o feminino à Lua, aqui o andrógeno e o Mercúrio, Brahma, Vishnu, Shiva, etc. E assim vai. E aqui os números com as suas adições teosóficas, né? Bom, esse quadro aqui, essa mandala eu trouxe de uma palestra. Na verdade, ela é uma melhoria feita, melhoria gráfica, usando cores, etc., de um desenho que está no livro Tarô dos Boêmios. Eu achei que estava tão bem feito que eu acabei capturando da imagem da própria palestra, feita por Jairo Cavalcante, né, da loja Teosófica Esperança. Aí eu trouxe aqui para mostrar como aqui resume tudo, né? Porque está mostrando os quatro naipes, está mostrando as letras de Iod, Rei, Val, Rei com seu ciclo, repetindo os números quando necessário para poder o ciclo acontecer. E todo o desenho, isso aqui está um estudo fantástico, porque tem informação completa aqui de tudo, né? Aqui a gente tem até as cartas da corte, aqui formando um ciclo a gente vai seguindo, né? E aí passa para o de cima e vai seguindo. E aqui já fazendo uma síntese maior, mostrando a relação que tem com a humanidade, com a geração, com o universo, com Deus, teogonia, geração mesmo, né? Cosmogonia e androgenia. Então, toda uma filosofia está aí por trás. Isso aqui cabe uma palestra inteira. Eu sugiro que vocês assistam a essa palestra de Jairo Cavalcante, que ele destrincha isso aqui mais detalhadamente. Eu só resolvi não destrinchar, porque ocuparia bastante tempo e não daria tempo da gente falar das demais coisas que temos para essa de hoje aqui, né? Então, aqui a gente fez uma síntese, né, de palavras-chave associadas
22 arcanos maiores. Lembrando que a gente tem um arcano que é chamado o Louco, que ele é a carta 0 ou 22, mas esotericamente é preferível chamá-la de carta 0, porque ela, na verdade, é a representação de nós mesmos fazendo o percurso, a jornada que os arcanos maiores nos induzem a percorrer. Ela tem uma sequência, mas nem sempre seguimos essa jornada dentro dessa sequência, mas se for estudado cada informação associada a cada entidade, a cada ser materializado pelo arcano aqui, a gente vai construir uma trajetória muito interessante, muito forte. Tanto que, por isso que não é difícil que a gente encontre cartas de tarô que são associadas a um filme. Eu, por exemplo, tenho os baralhos de Game of Thrones. Depois eu fiquei sabendo que tem de Star Wars, depois a gente vai ver alguns daqui a pouco. E alguns desses baralhos têm associações, porque não é difícil pegar alguma cena, alguma passagem de filmes, ou de séries, ou de livros, e encontrar representatividades associadas aos arcanos, porque eles tentam abarcar exatamente a realidade que nós vivemos, a realidade que se constrói nas ficções e no mundo, no dia a dia da gente, né? Se nós falamos que o tarô está associado à cabala, podemos dizer logo de início, né, mesmo sem a gente aprofundar isso, mas a gente pode dizer desde o início que são 10 sefiras, né, na árvore cabalística. Eu não gosto de chamar árvore de sefirótica, mas árvore de sefiras, árvore da vida. Sefirótica soa um pouco assim como se fosse doença, né? Mas assim, as sefiras, elas têm outra significação dentro do tarô que vamos mostrar daqui a pouco, mas cada caminho ligando uma a outra formam 22 caminhos, que são justamente esses 22 caminhos correspondentes a cada arcano do tarô, né? Cada arcano maior do tarô. Então, no momento de fazer uma leitura, a gente sintoniza. É importante sintonizar. E quando a gente domina um pouco mais de cabala, um pouco mais de astrologia, um pouco mais de alquimia, estuda um pouquinho também da psicologia analítica junguiana, a gente vai acabar tendo muito mais condições de, ao fazer a leitura, sintonizar e encontrar respostas no nosso inconsciente, né? Utilizando as cartas como veículo, né? Como caminho de despertar, de associação simbólica, fazendo contato com o Budi, sabe? Tentando preencher esse vazio que foi criado pela queda da humanidade nesse nível que nós tínhamos e que estamos agora. Então, é importante que a gente entenda isso. Aqui a gente já vai mostrar, por exemplo, como que se situam as cartas numéricas dos arcanos menores, né? Então, a gente tem aqui 10, né, sefiras, cada um com seus nomes, e para cada sefira a gente tem 4 naipes. Então, os 4 naipes de Ases está associado a Keter, né? Os 4 naipes de 2 estão associados a Shomak, e assim sucessivamente. E aqui a gente vai vendo como a significação de cada sefira dessa, como ela tem ligação muito forte com os significados de cada um desses números e cada um desses naipes aí. Claro que eles variam de acordo com o naipe, que cada naipe tem uma qualidade diferente também, psicológica e energética e espiritual, mas a gente vai encontrar essas associações. Para vocês entenderem melhor, eu trouxe aqui 3 exemplos para fixarem bem visualmente. Eu gosto sempre dessas formas de entendimento didático, né, mais visual. Então, trouxe aqui só o primeiro, o do meio e o último, né? E o último aqui, Malkuth. Então, a gente tem Keter associado aos 4 ases, as de ouros, as de copas, as de espada e as de paus. Aqui a gente tem o Tiferet, né? Associado ao número 6, né? Que é o 6 de ouros, os 6 de copas, os 6 de espada e os 6 de paus. E Malkuth, com associado aos 10, né, os números 10. Então, a gente nota que o número 10 tem sempre significações muito positivas, muito importantes. As outras podem ser positivas ou negativas, mas os 10 quase sempre são cartas positivas associadas justamente a um nível mais elevado
que é o Malkuth, né? Então, se a gente junta a informação dos arcanos maiores e dos arcanos menores aqui, fica faltando só as cartas da corte, que nós vamos deixar para o final. Mas vamos fazer um passeio pelo restante das informações que a gente tem sobre esses arcanos. E aqui eu trouxe um tarô, que é chamado tarô cabalístico. Esse tarô cabalístico, ele tenta reproduzir de uma maneira precisa essas informações da cabala, e já trazendo essas informações presentes na própria carta. Mas aqui é importante que a pessoa domine um pouquinho daquilo que eu já falei, né? Um pouquinho de astrologia, porque mostra signos e planetas e presentes, né? Ou elementos também na informação da carta, do significado que ela tem. Traz qual é a parte da árvore de Sefiras, né? A árvore da vida, que está correspondendo àquela carta, e um íconezinho associado o arcano do tarô, que ajuda a fazer essas conexões todas. Então, esse baralho é muito, muito rico, muito interessante e muito bom para quem domina essas formas. E esse baralho que eu estou mostrando já é a deixa para o item que vem logo agora, que é dos principais baralhos que a gente vai falar. Como eu disse, né, como subitem lá, entre parênteses, eu vou falar dos principais baralhos, mas como são muitos, eu vou tentar aqui também separar alguns que são de minha preferência e que eu acabei, por isso, adotando eles como referências para a própria explicação do conteúdo do tarô, né? Esse primeiro eu não poderia deixar de falar, apesar de ter pouco conhecimento sobre ele, porque ele é o baralho do Visconde Sforza, que é de uma família que criou esse baralho no século XV, meados do século XV, e esse tarô foi encontrado, mas faltando algumas cartas, e se tornou obra de arte, guardada em museu, etc. Alguns estudiosos tentaram complementar as cartas que faltavam, usando referências às que já as que existiam, e ele foi reconstruído, e por isso ele tem sido comercializado. Não é muito popular, não é muito conhecido, mas ele tem sido utilizado por algumas pessoas que tentam resgatar as estampas mais antigas encontradas sobre os arcanos do tarô. Tá? Um dos tarôs também populares, muito populares e importantíssimos, que a gente não pode deixar de falar. Eu estou aqui pulando alguns, né, que estão entre o de Visconde Sforza e esse de Marselha, mas para poder a gente também não ficar com muitos e acabar atrasando. A gente tem aqui o tarô de Marselha, que ele tem uma peculiaridade que é a seguinte: as cartas dos arcanos maiores são cartas que têm figuras, né? E já os arcanos menores não têm figuras, tem só moedas, taças, espadas e paus, né? Tem justamente os naipes em números correspondentes. Mas as cartas da corte também têm figuras. Então, ele é um tarô comum, muito utilizado, mas ele exige que a pessoa domine o significado dos arcanos menores sem precisar de ilustração, de simbolismos ilustrativos das próprias cartas. O que já não acontece com o tarô chamado Rider-Waite, que tem elaborado por Arthur Edward Waite, e com imagens feitas por Pamela Colman Smith. Este tarô, ele faz uma pequena diferença em relação ao de Marselha e, aliás, cria uma mudança radical em relação aos outros tarôs, porque ele faz uma troca. Vocês viram aqui que, por exemplo, aqui a gente tem a justiça é a carta número 8, né? E a força é a carta número 11. Já no tarô de Rider-Waite, o número 8 é a força e o número 11 que é a justiça. Isso porque ele preferiu colocar a justiça no centro, né? Ele percebeu, através dos escritos da Cabala e da árvore Sefirot, a árvore de Sefiras, que fazia mais sentido se ficasse dentro aqui da justiça. Vários outros tarôs depois seguiram essa modificação. O Arthur Waite, ele era da Aurora Dourada, né, do Golden Dawn, e vocês vão ver que o outro tarô que vou mostrar depois também é de
de uma pessoa que é membro de lá, mas eles acabou não adotando também. Então, não era uma unanimidade essa ideia de fazer essa alteração. Mas o fato é que, se alguém já está acostumado a utilizar o tarô Rider-Waite, é interessante, quando for comprar algum tarô, veja se ele é baseado em Rider-Waite, porque se não for, ou se for baseado no de Marselha, ele vai ter a posição das cartas diferentes, né? A carta 8 e a carta 11. Mas uma peculiaridade desse tarô que tornou ele muito popular, talvez hoje dividido com outros, porque hoje em dia a diversidade é tão grande que as pessoas estão escolhendo muito de acordo com as suas preferências, né? E de série, de filme, de livro, de temática. Mas ele tem essa peculiaridade de todas as cartas terem figuras, e isso ajudar muito a compreensão de cada arcano no momento da tiragem, no momento que for feita a leitura, né? O tarô de Thoth, né, o tarô de Aleister Crowley, que era também um membro da Aurora Dourada, ele volta à situação de, vocês veem aqui a carta da Justiça e a carta da Força. A carta da Força com a carta 11 e a Justiça com a carta 8. Então, ele tem, é um tarô muito popular também, porque ele tem uma beleza fenomenal. É um dos tarôs mais bonitos que tem por aí para a gente escolher. E ele tem assim uma mistura de figurativo com abstrato, e tem formas bem contemporâneas, bem bonitas. Quando a gente olha muito as cartas desse tarô e depois olha as outras, a gente acaba sentindo uma redução, porque justamente volta a uma linguagem mais concreta. Então, se que a ideia é tentar buscar a gente sintonizar com uma visão búdica, né? Uma visão mais sutil, em que a gente já não é nem mais dentro dessa visão mental concreta, mas um mental abstrato, ele nos inspira mais a essa viagem. E segundo consta, não é confirmado isso, mas ele diz que ele teve acesso ao livro de Thoth, e ele conseguiu canalizar esse livro de Thoth. Foi graças a essa canalização que ele conseguiu fazer alguns ajustes e também trazer o significado, né, uma compreensão melhor das cartas quando ele passou para o artista fazer. Aqui eu trouxe também rapidamente, vou passar rápido, mas assim, esse é o tarô Illuminati, que eu gosto muito por conta da beleza da ilustração dele. Apesar de ele, na verdade, quando você usa muito, fica cansativo, porque ele é muito cheio de informações, é muito completo, muito cheio é muito rico de simbolismos, mas assim, é preciso se acostumar, porque se a pessoa está acostumada com aqueles tarôs com símbolos mais assim simples, esse aí é mais... Ele tem em português tudo, mas eu já tinha ele no importado, na versão importada, que eu até ele aqui. Ele tem uma peculiaridade, porque ele tem as cartas dele, ele tem um brilho, é muito bonito, porque a borda dela é brilhante. Você está dando para vocês verem, parece que é de ouro. Não tem nada a ver com o Illuminati, aquela seita, suposta seita, né? Mas tem a ver, mas na verdade muitos podem pensar que tem a ver com a seita Illuminati, mas não. Ele é um tarô belíssimo, não tem bordas, né? E segue a linha do tarô de Rider-Waite, né? Este foi o primeiro tarô que eu tive, né? O livro Tarô Encantado. Esse tarô foi na década de 80 que eu adquiri ele, e foi como eu iniciei meu conhecimento sobre tarô, de Amy Zehner e Montfaber, né? Né? Até hoje eles também publicam livros, publicaram um que é também o tarô instantâneo, né? Que é um livro também muito bom, já baseado no Rider-Waite. Mas esse livro tem uma peculiaridade, que as cartas são todas feitas em tapeçaria. Tem até o livro original aqui, né, em inglês. É feito em tapeçaria, painéis gigantescos que viraram obras de arte e que depois foram transformados em cartas. É até um formato de carta maior. Eu tinha ele ficou, de tanto eu usar, ele ficou velhinho,
Até eu tive sorte que eu consegui, ele está esgotado, mas eu consegui num sebo o livro junto com as cartas, e aí eu pude fazer uma seleção das cartas que estavam em melhores condições de um e de outro, então eu acabei recuperando o baralho para os dias de hoje. Aqui é o tarô chamado Tarô Egípcio de Quié. O nome Quié vem da editora argentina, que nós até conhecemos, publica muitos livros teosóficos. Esta editora argentina, na década de 50, ela publicou uma versão do tarô egípcio, tentando resgatar os simbolismos todos presentes em cada carta. A peculiaridade desse tarô é que ele não separa os números das cartas do arcano maior dos arcanos menores, vai de 1 a 78, sendo que até 22 são os arcanos maiores mesmo, e a partir de 23 os arcanos menores, seguindo uma sequência inversa, né, dos baralhos, né, dos naipes, né? Mas precisa fazer uma interpretação para fazer associação com os tarôs conhecidos nossos, né? Mas a proposta é justamente pegar a cultura egípcia, o entendimento do que se tem de mitologia egípcia e resgatar como se fosse uma engenharia inversa, que a gente abre às vezes um aparelho para conhecer, né? Então a gente foi tentado aí justamente uma busca de como seriam o tarô original a partir da cultura egípcia, dos hieróglifos presentes e tal e tal. Muito interessante e tem muitos adeptos da utilização desse tarô. Eu não podia deixar também de trazer, porque eu, como fã de James Bond, eu teria que falar também desse filme Live and Let Die, Viva ou Deixe Morrer, que é um filme em que o Roger Moore fez o papel de James Bond na época, né? Aliás, foi o primeiro que eu vi no cinema, e ele tinha a Solitaire, a personagem que conseguia ler tudo com tarô, até saber se ele estava armado ou não. O Kananga, né, que era o vilão, perguntava, ela olhava no tarô e dizia se ele estava armado ou não, para poder tirar a arma dele e tal. Então esse tarô ele já existia antes, mas depois foi criada uma versão especial só porque saiu no filme, né? E eu, por acaso, tenho ele aqui, só que não é a versão original anterior, o Tarô das Bruxas. Então, é um tarô muito bonito, muito assim estilizado, né? E ficou muito famoso por causa dessa carta dos enamorados, porque provocou até o relacionamento, né, da Bond Girl com James Bond. Aqui tem até uma ilustração vinda do filme, né, ela aparecendo aí. Bom, muitos tarôs foram criados, eu trouxe aqui só para representar os demais, né? Até tarô dos Vingadores tem, a gente tem aqui o Tony Stark com a Tesseract na mão, o mago, né? Tem aqui o Capitão América representando a força, a Feiticeira Escarlate na capa, etc. E tem tarô também de Star Wars. A gente falou para vocês que os mitos estão nas histórias, né? E o George Lucas, sendo um estudioso de mitos, que se aprofundou muito nessa parte de mitos, né? A gente vai ver que certas passagens presentes, né, como o pendurado mesmo, a gente vê no filme Império Contra-Ataca, aqui, Luke Skywalker de cabeça para baixo, saindo da Cidade das Nuvens. Então, os namorados, né? Enfim, a gente vai ver representações desses arcanos aí nas cartas também, né? E eu trouxe aqui, já que a gente está falando de expandir o universo para outras realidades mais pop, das histórias em quadrinhos do Doutor Estranho, tem uma hora que o vilão pede para ele jogar um tarô, né? Aí eu trouxe aqui, claro que eu aí já mudei um pouquinho o texto, mas ele faz uma leitura, e quem desenhou, que fez o roteiro dessa história, com certeza entendia, porque trouxe realmente os significados que seriam mesmo das cartas, né? Então, é interessante ver como que eu até usei esse aí para fazer um último cartaz que foi enviado hoje de divulgação, né? Mas ele está mostrando estampas do tarô, que é o tarô de Rider-Waite, que está usando aí nas ilustrações da história em quadrinhos. Temos ainda alguns tarôs que são de muita utilidade, muito importante. Esse, por exemplo, é um tarô bem interessante, que é o New Vision, né? Nova Visão.
esse tarô, ele mostra todos os arcanos vistos pelo ângulo contrário, como se você estivesse do outro lado. E aí ele mostra escondido algumas coisas, como, por exemplo, um mico aqui atrás do mago. Você encontra algumas informações, uma serpente aqui atrás, né, da força. Enfim, uma série de simbolismos que acrescentando informações que enriquecem o significado das cartas, né? Tem sido muito adotado, tem sido muito utilizado, né? Esse outro, ainda dentro dessa linha, baseado mesmo ainda também no Rider-Waite, a gente tem esse que é o After Tarot, que é como se fosse o que aconteceu logo depois. O louco aqui já caindo do abismo e pendurado, né? E outras cenas que seriam logo depois da cena que aparece no tarô tradicional, né? Temos esse aqui, baseado já no tarô universal, que é um pouco parecido com o Rider-Waite, né? Eu tenho ele também, mas ele é com as ilustrações mais bem elaboradas, né, para os dias de hoje, né, complementando mais informações. E ele é todo transparente. Ele é utilizado para que as pessoas possam não esquecer que as cartas têm que ser combinadas. Você coloca uma sobre a outra e elas vão combinando. Elas não são repetidas, não são. Tem blocos de cada dos arcanos desses, e elas são colocadas a partir do momento que vai sendo tirada, ela vai se superpondo e vai se colocando em posições dentro do quadrado, e aí você vê, no fim das contas, 4 cartas em uma só, e aí a leitura fica mais compreensível porque você vê elas funcionando juntas. Esse é o tarô, também parte da linha de tarô universal, que pega o Rider-Waite como referência, e aqui utilizando obras de Salvador Dalí. Eu acho essa daí fantástica, eu não peguei, mas é uma das que eu gosto muito também. São cartas grandes, bonitas, e ainda tem as letras do alfabeto hebraico, né? Informações de astrologia e tudo associando, né? Bom, essa daí é o tarô Bid, né, como chama, que é traduzido em português seria tagarela, que eu trouxe só para mostrar que eu considero essa daí como se fosse os arcanos propriamente do tarô, os arquétipos do tarô, porque simplificaram, né, com desenhos bem assim, sem muita estilização, botando a essência que está presente, né, nas cartas. Isso aí você encontra fácil até na internet. Se colocar tarô Bid, B-I-D-D-Y, vai encontrar elas todas, as cartas todas, e até vai conseguir fazer uma leitura do que é importante perceber de simbolismo nas cartas. Então, eu acho que é um exercício legal. Aqui eu trouxe só para dentro daquela linha do tarô que mais me agrada, minha preferência. Eu acho que todos têm que fazer um pouco esse exercício, se tiverem interesse de fazer a escolha. É o tarô Musha, que é de um artista, Art Nouveau, que é o Adolfo Musha. Ele tem esse tarô que eu acho belíssimo. Ele é todo com motivos femininos presentes, porque Art Nouveau utiliza muito a figura feminina. E, curiosamente, eu gosto muito dos tarôs que têm um lado feminino presente. Quando eu estava assim, numa livraria dessas, na parte de livros esotéricos, etc., eu vi que uma das atendentes estava falando assim, porque um cara queria algum tarô para ele e tal, e ela excluiu o tarô The Witch, né, o tarô das bruxas, e o tarô de Musha, dizendo que eram tarôs mais femininos, e ela disse que como ele era homem, era melhor que ele escolhesse. Aí eu cheguei para ela e disse assim, eu contradizendo toda a sua filosofia, os que eu gosto são esses, justamente esses são os que eu mais gosto, porque não sei porquê, mas eles me atraem no visual deles. Então, ela aí disse que ela reviu os conceitos dela, não iria mais ficar limitando nessa visão, né? Então, esse é o Witches Tarot, que é o tarot das bruxas, né? Que eu acho bem interessante. É um tarot Wicca, na verdade, né? Que é uma filosofia muito antiga, né? Uma religião muito antiga que mexe com usa a natureza e tal, mas não tem nada a ver com aquela visão negativa que a gente tem das bruxas, né? Mas uma visão muito mais positiva. E eu acho fantástico as estampas desse tarô. Trouxe aqui elas todas para vocês verem e estou utilizando ela para justamente mostrar o que vem pela frente, que já não tem mais texto, mas é informações visuais, né? Então eu trago aqui
essa sequência dos arcanos maiores, todos os arcanos maiores, entendendo que aqui está o louco e aqui todas as cartas, né? E uma informação que a gente pode obter a partir da teosofia e de livros que associam esses ensinamentos à teosofia. Cada raio desse está associado a uma coluna, né? Então, é o primeiro raio da vontade e poder, o segundo raio do amor e sabedoria, o terceiro raio, inteligência ativa, o quarto raio da harmonia através do conflito, do conhecimento concreto e ciência, o sexto raio da devoção e do idealismo e os raios do sétimo raio da ordem cerimonial magia. Então, a gente vai encontrar os significados das cartas, dos arcanos maiores, também associados a esses 7 raios, nessa linha mais vertical, né? Presente. E cada um desses arcanos eu trouxe aqui, que vai servir para vocês, porque como vai ficar em vídeo, se quiser vocês param com calma. Eu não vou falar de todos os arcanos, obviamente, porque senão não dá tempo da gente falar de outras coisas. Eu separei alguns mais adiante, que a gente vai abordar rapidamente. Mas aqui a gente está percebendo que é fruto de uma leitura de vários livros. A gente coloca aqui as palavras-chave associadas a esses arcanos, começando aqui pelo louco, né? E depois a gente tem, começando pelo louco, aí a gente tem aqui os 7 primeiros arcanos, os arcanos maiores. Aqui depois a gente separou assim para poder caber e também ter o significado embaixo, né? Com as palavras-chave. Então, a parte 2. Né? Aí a gente tem aqui até o arcano 21, que é o último arcano maior, né? Contando com o louco, que é o 0, ficam os 22, né? E depois eu tenho aqui todas as palavras-chave também dos arcanos menores, do naipe de ouros. Eu sempre sigo essa sequência porque eu gosto de seguir do mais simples para o mais, né? Do mais denso, que é ouros associado à terra, associado a... Ilha Guam, comprida. Alguém está com o... A Mariana e os amigos delas aí. Alguém está com o microfone aberto aí, por favor, observem. Não tem nada na curva lá. Peraí. Tá cheio de bicho mesmo. Alguém está com o microfone aberto. Por favor, poderiam fechar? Então, aqui a gente tem o naipe de ouros, que é considerado associado ao elemento terra, então eu sempre coloco nessa sequência. O naipe de ouros, depois o naipe de copas. Então, aqui todas as palavras-chave associadas. Eu passei por todo um processo de análise de quais seriam as melhores palavras para resumir aqui nesse espaço. Então, é um trabalho de pesquisa muito grande, então acho que é interessante para vocês, quando verem depois no vídeo, olharem e tal. E depois a gente pode disponibilizar também esses slides, né? E aqui os naipes de espada associado ao elemento ar, né? O pensamento, etc., e a atividade intelectual. E o naipe de paus, por último, que é associado à iniciativa. Marcos, seu microfone está mudo. Seu microfone, Marcos. Abriu? Eu acho que foi você mesmo que me mutou, viu? Não? Bom, Não. Alguém mutou aí. Vamos lá. Então, eu trouxe aqui essas informações sobre o livro de Jung e o Tarot, que ajudam a gente a ter uma perspectiva mais psicológica sobre o tarô, né? E eu trouxe 2 citações que são as seguintes: as imagens das cartas do tarô são tão antigas e profundamente ligadas aos padrões inconscientes do desenvolvimento humano que merecem todo o respeito e crédito. Não devem ser encaradas como brinquedos, mas de certo modo como imagens sagradas, não porque sejam sobrenaturais, mas porque, tal como uma obra de arte famosa ou alguma peça da literatura mundial, elas refletem nossos mais profundos conflitos, necessidades e aspirações.
Então, repare que é uma autora junguiana que está tentando traduzir. Muita gente pode perguntar assim, mas Jung falou alguma coisa sobre o tarô? Nas obras completas de Jung não tem nenhuma referência ao tarô. O que parece é que ele não teve muito acesso ao tarô, mas nas cartas que ele trocou com outras pessoas, que aqui eu trouxe, né, mais ou menos mostrando os livros com os 3 volumes que tem as cartas dele conversando com outras pessoas, numa dessas cartas a gente vê ele se referindo ao tarô, muito interessado e dizendo que gostou muito das informações. Claro que isso foi no começo da trajetória dele, o que indica que ele depois teve mais acesso, né? Mas a gente não encontra muitas informações, acredito, porque ele teve cuidado, né, como ele sempre tinha, de evitar as coisas que ele não podia provar cientificamente, mesmo ele acreditando, como aconteceu com a parapsicologia, né? Conquanto a forma específica que as imagens podem assumir variem de cultura para cultura e de pessoa para pessoa, o seu caráter essencial é universal. Pessoas de todas as idades e culturas têm sonhado, historiado e cantado acerca da mãe, do pai, do enamorado, do herói, do mago, do louco, do diabo, do salvador e do velho sábio arquetípicos, né? Então, a gente vê que parece incrível ele não ter falado do tarô, porque muitas coisas que ele aborda tem tanta relação, mas, felizmente, nós tivemos a Marie-Louise von Franz, que é uma continuadora, praticamente, do trabalho dele, que escreveu em muitos momentos que, quando ele escreve sobre as sincronicidades, no livro dele, Sincronicidade, inclusive, ele fala de muitas passagens, inclusive ele fala do I Ching, que é uma arte divinatória também, e que tem muito em comum com o tarô. Então, ela faz associações, em vários livros dela, ela faz comentários sobre essa questão. Bom, vamos aqui fazer só uma abordagem rápida, mostrando para vocês o seguinte, ó, esse é o louco, né? A carta 0, né? E aí eu trouxe aqui várias aparências que ele tem, de algumas cartas de vital importância, como essas duas, que é do tarô de Marseille e do tarô Rider-Waite, aqui do tarô de Crowley, aqui do tarô de Musha, aqui do tarô de Quiet. Então, é importante a gente entender que é um momento em que é o 0, né? O caos vazio, onde tudo vai começar. Então, aquele significado de alguém que está totalmente aberto para a realidade, né? E realidades transcendentes, inclusive, porque se nós somos muito racionais ao longo da nossa vida, o louco é o momento de ser fora dessa racionalidade, de nos permitir encontrar coisas que estão fora da racionalidade, mas não só abaixo da racionalidade, mas acima também da racionalidade, né? Claro que quando a gente olha o louco de imediato, a gente pensa assim, pô, é uma pessoa que é tão irracional que pode até cair nesse abismo aí e sofrer um dano terrível. Mas isso talvez revele um pouco que ele não está nem aí também para esse mundo material. Claro que não é aconselhável que a pessoa abandone o seu corpo porque tem uma missão a cumprir, mas, de certa forma, apenas para retratar uma realidade que em alguns momentos pode ser positiva e em outros momentos pode ser negativa. Eu trouxe aqui, inclusive, que os momentos negativos podem até ser simbolizados por um filme que vocês devem ter visto, o Coringa, que é a carta que sobrou dos arcanos maiores no baralho comum de jogar. Porque o Coringa é o louco, na verdade, que sobrou dos arcanos maiores. Foi a única carta que sobrou. Os outros todos permanecem. E também foi retirado, né, o cavaleiro, porque só tem o valete, a rainha e o rei. Bom, mas vamos lá. Aqui a gente tem o mago, né, que seria o símbolo daquelas habilidades que a gente perdeu na Atlântida, né? Aquelas habilidades que a gente tem aqui também e que precisa confiar nelas. Claro que se a gente não está mais na Atlântida, onde todo mundo tem as habilidades muito maiores do que hoje, a gente tem que contar essas habilidades como sendo aquelas que nós temos agora, que podemos utilizar em nosso benefício, nosso crescimento espiritual. Então é importante a gente perceber que está aqui representados os 4 naipes, que é um domínio sobre justamente essas 4 funções da psique, né? A percepção, a emoção, o pensamento e a intuição, né? Eu trouxe aqui os 2 primeiros arcanos, considerando o 0 e o primeiro. Trouxe aqui que estaria no meio, porque eu sou adepto do Rider-Waite. Então, aqui a gente tem a justiça, que é interessante porque ela é associada à deusa Maat dos egípcios.
Então, é mais uma forma de confirmar a mitologia egípcia presente, né? E, por incrível que pareça, a deusa Maat era a deusa da justiça, era a deusa que colocava na balança, de um lado, uma pena e do outro, o coração da pessoa após a morte dela, para poder ver se ela teria um karma muito grande ou não na próxima existência. E repare que colocar uma pena para medir junto com o coração é injusto quase, né? Parece injusto, mas não. Ela está simbolizando a justiça porque ela pega cada coisa que nós temos, que nós fazemos, que não é muito adequado. E é por isso que a palavra pena é utilizada para penalidade, para pena, quando a gente faz alguma coisa associada a essa palavra, pena, né? Então, eu trouxe isso para poder mostrar como realmente, queira ou não, a gente tem no tarô simbolismos já associados a deusa Maat, e a pena está aqui presente na cabeça, né? Por último, a gente tem o mundo, né? Que na verdade é o último e o primeiro de um ciclo, por isso que a gente tem aí a mandala como representação, porque de certa forma é um ponto inicial, um ponto final. É o ponto central e a periferia que estão ao mesmo tempo significando. A gente tem o Ouroboro, né? Ou Ouroboros, Ouroboros. Eu gosto de Ouroboro porque vira uma palíndroma e visto de frente e de trás passa a ser uma palavra, a mesma palavra. Então, está mostrando aí que quando você termina no 21, você começa de novo no 1, renovando o ciclo, entendendo que a carta mundo significa a finalização, a realização de algo que é a pergunta que você está fazendo. Isso é muito importante também dizer a vocês que não adianta você saber todos os simbolismos das cartas e não fizer uma pergunta muito clara, muito objetiva, para que ela possa ser respondida de uma melhor maneira possível, né? Pela essa busca. Com relação a cartas invertidas, é importante vocês saberem que é uma escolha que a pessoa faz, se vai adotar ela ou não. Porque quando você embaralha a carta e você faz um embaralhamento livre para que elas possam, depois que você pegar, elas estarem de frente, né, na posição normal ou invertida, você pode ter um significado diferente para a carta quando ela está invertida. Em geral, quando aquela potencialidade não está sendo obtida, não está sendo conquistada, ou está sendo bloqueada de alguma maneira, mas o iniciante ele pode começar sem utilizar cartas invertidas, né? Sempre utilizando o baralho de frente, ou se ela for invertida, não leva isso em consideração. Mas quando você utiliza a inversão das cartas, você ganha mais capacidade de leitura, né? Aqui eu trouxe só para vocês terem uma ideia os naipes numéricos e as cartas da corte com os significados, né? As palavras-chave, assim como eu fiz com os arcanos maiores, mas aqui presente uma associação que é a numerologia, né? Nos significados de cada número desse, né? E depois combinado com os próprios naipes e suas significações, né, associadas também. Então, a gente cruzando uma informação e outra, a gente vai ter justamente a significação de cada naipe numérico, de cada carta da corte. A carta da corte ainda tem uma peculiaridade porque ela combina os naipes, os 4 elementos, 2 vezes. Ela se associa a eles 2 vezes, mostrando como cruza terra com terra, terra com fogo, terra com água, terra com ar, enfim, e vai fazendo todo esse... Eu separei esses 4 aí para a gente fazer só algumas alusões, porque a gente vai ver aqui, por exemplo, o ar está associado a novo início, vontade, né? Por causa da numerologia dele, no número 1. O número 5 está associado a conflito, mudança, adversidade. Geralmente as cartas do número 5 são cartas que não são muito favoráveis. Depois a gente tem as cartas do número 6, que é de equilíbrio e crescimento. E por último, 10, que é a solução, desfecho. Então, geralmente são cartas positivas, né? Exceto a de paus, que tem um símbolo de... Tem um riscado aí que está aparecendo, né? Não sei por que surgiu esse bug aí de um... Mas abstraiam, porque isso não faz parte do slide, não. Esses riscos verdes aí. Então, assim, como o arcano maior, os ases dos arcanos menores tem a ver com o início, então, no caso do naipe de ouros, é sempre o início de um trabalho, um novo trabalho. De copas, o início de um relacionamento afetivo, né, em geral. Aqui a gente tem novos pensamentos, né, que é associado a o
a espada que é associada ao elemento ar, e aqui a criatividade, a aventura, né? Situações novas que vão acontecer na vida da gente. E aí eu trouxe aqui representações, poxa, esses riscos aí estão atrapalhando, mas essas representações são as dos vários tarôs que a gente falou aqui já para vocês. No caso do 5, conflito. Então está presente aqui escassez no 5 de ouros, né? Privação, etc. No 5 de copas, o desapontamento, a insatisfação, a perda. O 5 de espadas, trapaça, vitória superficial, conquista. É uma vitória que tem aparência de vitória, mas não é exatamente. E o 5 de paus, competição, conflito. O próprio desenho mostra várias pessoas competindo aqui, né? Então, sempre relacionado a conflito, que é o significado do número, né? E aí, aqui, as representações dos outros tarôs que a gente tem adotado aqui, certo? E a harmonia aqui, né? Por último, não, porque ainda tem o 10. A gente tem esse 6 que está associado a coisas mais positivas, porque é harmonia, né? Ligado a Vênus, etc. E a gente tem aqui generosidade, benevolência, dar e receber, caridade, etc. No 6 de copas, nostalgia, infância, inocência, sumiram os riscos. A gente tem 6 de espadas, recuperação, viagem, né? Saindo de águas mais movimentadas, intranquilas, para águas mais tranquilas, né? E a gente tem o último aqui, que é o recompensa, né? Que é o 6 de paus, recompensa os louros da vitória. Outras cartas que também refletem essas mesmas realidades que a gente falou. E por último, o 10, que é conclusão, ápice. Então, no caso do 10 de ouros, riqueza familiar, lá próspero, proteção. No 10 de copas, felicidade familiar, alegria, paz, celebração. 10 de espadas, um fim trágico, né? Esses dois últimos já não são tão positivos, né? Mas é um desfecho, de certa forma, é uma conclusão. E depois a gente tem a opressão do trabalho, é quando é uma carga de trabalho muito intensa, né? Então, a gente tem mostrando aqui algumas representações, né? E com relação às cartas da corte, a gente tem essa fala de Eliphas Levi, que nos dá uma ideia muito interessante para a gente entender o significado delas. Ele diz que o seguinte: quanto às figuras, eis um último dístico, porque ele utilizava muitos dísticos, né, poemazinhos que revelavam o significado das cartas, para explicá-las. Esposo, jovem, criança, toda a humanidade sobem por estes 4 degraus à unidade. Então, ele está ali querendo dizer que o esposo, que é o rei, né, o jovem, né, a criança e toda a humanidade, que seria a representação deles. Isso evoluiu, mudou, mas no fundo, o que ele está querendo dizer é que ele está se referindo a figuras, né, e está se referindo aos elementos, né. Então, a gente tem essas correlações entre elementos e suas qualidades, né, e se a gente for utilizar o simbolismo junguiano, a gente pode mostrar que existem relações também diagonais entre esses símbolos, e a gente vai ver a relação fogo com terra e também água com ar, que foi a mais adotada por Jung, porque se a gente é uma pessoa muito intuitiva, não pisa muito os pés no chão. Claro que a primeira relação que a gente faz, que é de fogo com água, a gente está mais se referindo ao físico, ao material, porque a água inibe o fogo, né? Você consegue, jogando até gotas de água, diminuir esse fogo. Mas aqui a gente tem uma relação mais psicológica, porque uma pessoa mais intuitiva, ela não é muito pé no chão, né? E um equilibra o outro. E uma pessoa mais emocional não é muito racional, e aqui a razão e sentimento nessa conexão entre os naipes em relação ao lado psicológico. Eu trouxe aqui só a ilustração da capa do Tipos Psicológicos, que é o livro número 6 da coleções de obras completas, né? E mostrando como a gente pode interagir com essas informações e as cartas da corte. Aqui a gente tem uma divisão que é casa real, que inclui o rei e a rainha, né? Associado ao ar e aos sentimentos. E depois essa outra casa, assim, de pessoas mais abaixo da hierarquia da corte, né? Que é o cavaleiro e o valete, um associado à aventura, à defesa, e um outro associado ao estudo e à mensagem, né? Transmissão de mensagens, de ideias, etc.
E aqui eu trouxe só mostrando que, por exemplo, há uma diferençazinha também entre Aleister Crowley e Rider-Waite no que se refere aos elementos. Na verdade, para Aleister Crowley, o rei é fogo, já para Rider-Waite é o cavaleiro. Mas é fácil perceber como o Rider-Waite está mais certo diante da situação, apesar de que eu vou estar comprando briga para quem é fã de Aleister Crowley. Não é questão de estar mais certo. É assim, eu gostar mais da interpretação de Rider-Waite, porque se a gente for ver nas interpretações mais comuns do rei, ele está sempre associado ao mental, ao pensamento, à liderança, etc. E aí a gente tem aqui ele associado ao elemento ar, né? E a gente tem o Valete associado ao elemento terra, né? Mas aqui ele só colocou o nome princesa porque ele quer manter o feminino com o rei, sempre o rei feminino, né? E aí ele foi bem fiel a essa questão do Yod, Re, Vo, Re, né? Mas, de qualquer forma, são interpretações diferentes que não fazem tanta diferença desde que você defina antes, desde que você crie essa linguagem antes de começar a fazer a leitura. Já estamos caminhando para o final, mas aqui eu trouxe só as cartas já divididas, né, em seus naipes, aí, as cartas da corte, né, só para a gente ter uma visão geral dela, né? E aqui mostrando que cada carta da corte ela tem não só um significado associado à pessoa, né? Então ele é associado a uma pessoa, então a gente vai fazer uma leitura, então ele vai mostrar, vai representar alguém na sua vida, no seu relacionamento, acontecendo, lhe ajudando, lhe prejudicando, enfim. Então, pode estar associado a uma pessoa, dependendo do contexto, ou associado a uma característica, que eu trouxe aqui também as palavras-chave, resultantes do cruzamento do elemento nesse sentido e do elemento nesse sentido, porque cada figura da corte corresponde a um elemento e cada naipe corresponde a um elemento. Aos métodos de descarte, a gente tem aqui o mais simples. O primeiro de todos, mais simples, é o de uma carta só, que a gente pode tirar cada dia, como se fosse a carta do dia, tentando entender mais ou menos o que aquele dia vai representar para a gente e tal. Mas a gente tem essa leitura que vem logo em seguida, que é da tríade mística, que diz respeito, é muito comum, diz respeito ao passado, o presente e o futuro, né? Então, aqui só numa leitura rápida, a gente tem o carro como presente, como passado, o 8 de ouros como presente e a estrela como futuro, dando a entender que as vitórias do passado poderiam até influenciar a gente a achar que tudo iria acontecer, as mil maravilhas, mas a gente precisa trabalhar arduamente no presente para conquistar um resultado que a nossa esperança nos faz almejar. Então, seria uma leitura bem rápida, bem breve para isso aqui, que a gente escolheu para poder ficar mais fácil de compreender, né? Aqui um método que é o de tiragem do bloqueio, que é como se fosse uma cruz celta reduzida. A gente vai ver daqui a pouco a cruz celta, logo em seguida vai ver a cruz celta. E aqui a gente tem a carta número 1, que representa você no presente, a carta 2, algo que está lhe bloqueando, e a carta 3, o que você pode fazer para desbloquear. Então, é bem interessante também essa leitura que é rápida e pode ser utilizada para uma pergunta muito específica, né? E aqui a cruz celta, que é como se pegasse aquela cruz e ampliasse, como está aqui mostrado, né? É uma carta significadora, que é você no presente, a carta 2, que é a carta cruzada do bloqueio, a carta 3, que seria da cabeça, essa daqui, que diz respeito ao objetivo que a gente tem, e aqui, como se fosse num sinal da cruz, a gente tem o 3, o 4, o 5 e o 6, né? Alguns variam um pouco, mudam um pouco isso aí, mas eu trouxe a versão mais clássica da cruz celta, né? Aí a gente tem a base da questão, que é o inconsciente, que seria uma influência do passado desconhecida. Depois a gente tem a influência do passado na 5, que é consciente, é uma conhecida, uma influência que a gente pode detectar. Um futuro imediato, que é o ideal, a situação atual, a abordagem que a gente tem para resolver o problema, o fator ambiental, as forças externas, esperanças e temores, emoções que podem estar acontecendo na gente, e por último o resultado final provável, né? Que seria a carta 10 aqui em cima. Tem essa leitura aqui que é utilizando o próprio Yod, Re, Val, Rei, que é Yod significando o assunto, a questão, a vontade, o Rei, a circunstância atuando, né? O outro Rei, o segundo Rei, que é da exteriorização da questão, e por último o resultado, né?
o segundo, aliás, o vô e aqui o segundo rei, né? Eu trouxe aqui, mas eu não vou ler essa não, para poder a gente adiantar. Em síntese, aqui, é uma dúvida que existe, que paira, né? Que os enamorados têm a ver com escolhas, com dúvidas, com questões que a gente não resolveu ainda. E que, com árduo esforço acontecendo, né? Que as circunstâncias atuando, a gente tem uma esterilização da questão acontecendo quando você precisa de suas habilidades para resolver a determinada questão que foi perguntada, porque eu estou falando aqui genericamente, né? Precisaria da pergunta, né? E, por último, o resultado, que é um fruto, um resultado benéfico, que essa é uma das cartas mais benéficas, né? O 9 de copas, né? Do tarô. Então, e eu uso muito essa daí, que é a estrela dos magos, que está associado a planetas, né? Os planetas aqui em volta. Tem alguns que usam círculo astrológico, que são as 12 casas ou os 12 signos, né? Mas cada um significando alguma coisa. A gente tem aqui o Sol, que é significando o próprio self, a criatividade, a alma. Marte, associado a conflitos e desequilíbrios, ou até ao lado masculino e impulsivo. Júpiter, a expansão. Saturno, aos bloqueios, impedimentos. A Lua, as emoções. Mercúrio, aos pensamentos e a mente. E Vênus, aos relacionamentos, os sentimentos, o amor e tal. Esse é o que eu uso mais. Eu tenho até aqui, eu dando uma de tarólogo, usando até um pano que eu tenho, né, uma toalhazinha que é já com esse simbolismo da estrela dos magos, né? E fazendo a leitura e colocando até em cada ponto desse as cartas correspondentes a elas, como no círculo plano da astrologia, que tem cada signo associado à casa e cada planeta também regente. Então a gente colocou aí só para poder mostrar como a gente pode entender o significado associado a cada carta dessa, né? E aqui eu trouxe uma ilustração de uma série chamada Manifest, que na segunda temporada tinha uma pessoa que estava perguntando se não queriam ler as cartas numa feira, e aí eles perguntam como funciona, ela pede para embaralhar, que não pode faltar isso, cortar ou embaralhar, todo um procedimento e até abrir. Tem vários caminhos que cada um escolhe, né? Mas este foi no período em que elas estavam fazendo um flashback antes da viagem, no período em que tinha sumido o pai da menina, né? O marido dessa que está aí. Então, ela, justamente, quando tira uma carta, ela tira... A primeira carta que ela tira ali é do eremita. Por isso ela pergunta, vejo que tem estado sozinho. Então, o eremita está associado à solidão. Às vezes uma solidão pessoal, de tentar dar uma pausa na sua vida, mas às vezes é uma solidão porque faltou alguém que a gente está sentindo, né? A ausência e tal. E aí ela começa a chorar, a menina, né? Porque percebe que estava bem claro o que estava ali, né? Mas ela coloca que vai acabar sempre tudo muito bem, porque ela depois tira justamente a carta da estrela, que diz respeito à esperança, quer dizer a esperança. Depois isso tem todo um contexto na história que vocês, se assistirem, vão ver. Eu termino a nossa fala aqui com essa frase do livro Arcanos Maiores do Tarô e a Cabala. Através da experiência da maravilhosa estrutura do padrão indestrutível, passaremos primeiro a respeitar, depois admirar e finalmente a adorar, dedicado ao enlevo à grande totalidade dentro da qual existimos, e que é o início e o final da estrada, bem como a própria estrada. E se, na plenitude dos tempos, ao final de algum ciclo eônico de jornadas inumeráveis, nos reunirmos aos nossos pais, encontraremos então o nosso lugar junto às águas da vida, no porvir da imortalidade. É uma frase que diz respeito à aproximação que nós vamos tendo cada vez mais do tarô e entendendo como elas retratam a realidade da nossa vida, né? Cada passo da nossa vida, de alguma maneira, mesmo que esteja fora de uma ordem muito regular, muito assim comum. Então, é isso que eu queria falar para vocês. E agora a gente pode ver se vocês têm alguma coisa a dizer
e trocar comigo se ainda tiverem tempo para a gente responder alguma pergunta, alguma coisa, né? Aí vocês podem abrir os microfones e as câmeras à vontade, porque agora é o momento de a gente fazer algum tipo de experiência de troca sobre tudo que a gente falou. É muita informação, né? Vamos lá? Se tiver alguma pergunta também no chat, a gente já pode também... Eu olhei aqui, Fernando, não vi nenhuma, não estou vendo nenhuma Fernando, pergunta. não. Desculpe, Marcos. Alguém quer fazer? Abrindo a... Pode ter ali Josiane. Quem quer perguntar é a hora. Né? Tem Paulo também aí, ó, assistindo. Paulo Câncio, Gabriel, Terezinha, irmã do Rio. A palavra está franqueada, né? Midney. Josiane. Quer perguntar, Josiane? Alguma coisa? Não que eu seja assim aquele que sabe responder tudo, não, mas dentro das minhas limitações. Pode ver. Não pode. O som dela está falhando. Não está dando para ouvir direito. De conhecimento, assim, aí eu fiquei um pouco Melhorou. sem ter muito o que perguntar. Né? O som está falhando. Alguém se pronunciou aí. O irmão poderia falar sobre o Golden. Já está liberado. Sim. Alguém está perguntando no chat aqui. É o Gabriel Mota perguntando. Eu vou deixar minha pergunta aqui também, já que o irmão poderia falar algo sobre o Golden Dawn? Então, eu não sou muito conhecedor da Golden Dawn, não, mas ela é uma ordem secreta, né? Em que com muitas coisas semelhantes à maçonaria, até algumas informações que são obtidas da teosofia, porque, por exemplo, tem aquela Dion Fortune, que vocês devem conhecer, que tem a cabala esotérica dela, e ela tem muitas informações interessantes colhidas de Helena Blavatsky, mas algumas também dela própria, porque ela tinha também uma habilidade, umas habilidades também paranormais, né, interessantes. Então, assim, eu não sei lhe dizer muita coisa, não, mas eles tiveram essas duas figuras associadas ao tarô, que foi justamente o Edward Waite e o Aleister Crowley, né? Só que aquela coisa, né? Vocês viram que eles tinham opiniões diferentes e a própria Golden Dawn muitas vezes admitia mais o que um dizia e o que outro dizia, então não tinha uma posição específica. Mas o que eu conheço da Golden Dawn é um pouco do que eu li dos livros de John Fortune, que ela tem aquele famoso livro Autodefesa psíquica? Autodefesa psíquica, exatamente. E tem o Cabala mística também, né? Cabala mística, que eu falei cabala esotérica, mas eu me enganei, é cabala mística. Quem foi que falou aí? O Gabriel complementa a pergunta. Opa, sou eu. Pode falar, o próprio Gabriel, né? Pronto. Você não quer falar, não, Gabriel? Alguma coisa? É melhor, sim. Fale, Gabriel. Eu que fiz a pergunta, né? Certo. Que o que acontece? É um tema que é muito popular, né? A Golden Dawn, a gente ouve muito sobre a Golden Dawn. Acredito que mais por conta de John Fortune, como o irmão mencionou, Isso. e por conta também do Crowley, né? São personalidades muito famosas. Isso. E aí eu andei revirando um pouco a história, mas a gente encontra poucas informações, né? Por isso que eu fiz a pergunta. Justamente. Aí o senhor mencionou. Ele justamente porque é uma ordem secreta, então eles guardavam sigilo muito das coisas que eles tinham de informações, né? Mas através desses livros que a gente tem acesso, a gente acaba também sabendo um pouco, né? Eu lembro que tem um livro que é da própria Aurora Dourada,
um livro grosso, né, assim, que fala da Aurora Dourada, mas eu não cheguei a adquirir ele, já vi esse livro por aí, mas eu não cheguei a estudar, né? É uma coisa que me interessa, inclusive por conta desse estudo do tarô, né, para ver se traz alguma luz sobre mais algumas informações, né, complementando. Eu encontrei algo sobre esse assunto falando que os fundadores da Golden Dawn teriam sido membros da seção esotérica da Sociedade Teosófica. Tem uma relação muito forte mesmo. Mas... E que, naquela época, inclusive, quem fazia parte da seção esotérica não poderia fazer parte de outra ordem, né? Sim. E aí, após muita discussão no bom sentido, diálogo, aí a fundação da GD foi aprovada. Aí eu comecei a pesquisar sobre esse assunto porque como eu disse, é uma ordem popular, né? Muito se ouve sobre isso, mas pouco se sabe sobre a origem. E aí, diante dessa informação de que, na verdade, teria sido fundada por membros da Sociedade Teosófica, a gente fica curioso para saber, né? Nossa, a Sociedade Teosófica está envolvida, os teosofistas estão até nisso, né? Ah, sim, não tenha dúvida, não tenha dúvida. A gente, quando vai estudar os cientistas de uma ciência comum, da ciência hegemônica, a gente vai encontrar um monte de teosofista, né? O cara que descobriu o elétron, o próprio William Crookes, tal, todos estão associados, que dirá em filosofias espiritualistas, porque claro que a gente sabe também que muitos teosofistas abandonaram a teosofia, foram para outros seitas, ou então saíram de outras seitas e vieram para a teosofia, ou eles atuaram concomitantemente quando percebiam que não tinha nada que impedisse estarem nas duas, porque a própria teosofia nos deixa livre para os pensamentos da gente e tal, ainda que tenha informações riquíssimas para que a gente consiga até explicar muitas coisas das outras religiões. Então, eu acho que não é à toa, é por isso mesmo que a gente vai encontrar só a obra de Helena Blavatsky mesmo, que introduziu tantas informações, tantos conceitos. Josiane, quer falar? Oi. Aproveitando esse gancho aí, eu queria dizer assim, complementar, eu não sei se por conta da Blavatsky, né, da doutrina secreta, mas a teosófica, ela é uma espécie de catalisador, né, para esse Sim. mundo esotérico, né, eu percebo assim, porque não apenas essa ordem, mas outras teosófica, e tem muitas vezes a Blavatsky como ali fundamentando muitas coisas, sempre que quer endossar, que quer dar uma credibilidade, cita ela e a teosofia, né? E Exato. Eu acho que é como se fosse um primeiro portal, assim, né? Um dos primeiros véus. Daí, como se você estivesse se aproximando da teosófica, na verdade, você estivesse se aproximando e adentrando um mundo, iniciando uma jornada mesmo. Daí você vai, né? Exatamente. Na verdade, quando Helena Blavatsky... Assim, é porque a gente assim, não pode deixar de considerar o valor que Helena Blavatsky teve, né, nesse processo todo. Porque a gente até poderia dizer assim, não, mas os mestres estavam ali na base de tudo isso, né, os mestres de sabedoria. Mas se eles não encontrassem alguém como ela que pudesse ser canalizar tudo isso, né, seu canal, não conseguiríamos o que conseguimos, né, de informações. E assim mesmo ainda teria muito o que trazer se tivesse alguém como ela hoje em dia ou continuasse o trabalho dela, né? Então, assim, tem isso e tem o fato de ela em si ser essa pessoa que conseguiu por si só estudar e aprender e ter um manancial de conteúdo que pudesse ajudar também no processo, né? Você falou, agora quando você falou aí de véu, me lembrou uma coisa curiosa, que é o arcano 2, que é o arcano da alta sacerdotisa, ou da sacerdotisa, ou quando muitos chamam papisa, porque chamou papisa porque depois, quando os católicos começaram a utilizar, os cristãos começaram a utilizar, foram trazendo para uma linguagem cristã, né? Católica, etc.,
Mas ela está associada à deusa Ísis, né? Que tinha um véu, e o significado dela é justamente os segredos, que às vezes a gente não... Por exemplo, alguma coisa que a gente não sabe, que vai ser revelado, alguma coisa que a gente precisa ficar atento, porque talvez não saiba, ou até alguma coisa que a nossa própria religião, o nosso próprio ensinamento ainda não esteja alcançando. Repare como isso tem tudo a ver com Ísis sem véu e depois com a própria doutrina secreta, porque o que é que ela trouxe? Nada mais do que informações que estavam ocultas por um véu, o véu do exoterismo, né? Através desse véu você obtém o esoterismo e as informações que não estavam acessíveis para todos. Claro que hoje já temos isso acessível, só não tem acesso aqueles que não compreendem ou não aceitam, ou têm resistência ainda para isso, né? Então é isso aí. Mais alguma questão? Marcos, Oi. esse autor que você menciona, Vitor Adrião, Teosofia e Tarô, Sim. ele era da Sociedade Teosófica? Foi da Sociedade Teosófica? Não, ele é da Sociedade Teosófica de Portugal. E ele tem vários outros livros, né? Na verdade, esse livro, eu não tenho ele, mas eu consegui ele em PDF. Então, ele pertence à Sociedade Teosófica. E tem esse autor que eu mostrei, não lembro agora o nome, porque acho que fez a palestra. Se vocês procurarem na página do YouTube da Loja Teosófica Liberdade, vocês vão achar a palestra que ele faz, muito rica também, com muitas informações sobre o tarô, e trazendo, sempre que ele pode, para o contexto da teosofia. Bom, gente, mas falem aí também. Mas quem mais gostaria de... Está franqueado, né? O horário também já está. Vai ter uma palestra chegando às agora, 18 horas. Vai ter uma palestra da Sessão Nacional, né? Isso. Uhum. Bom, se quiser, podemos encerrar também. Ô Marcos, é só uma... Rapidinho, assim. Uma pessoa, ela consegue fazer uma leitura sem muito conhecimento de estudo, porque, pelo que eu percebi aí, tarôs, a gente tem diversos, né? É difícil Sim. até você buscar a origem. Para mim, está explicado que é da Atlântida, né? Mas, assim, as pessoas tentam buscar uma coisa na história e tal, e não conseguem. Mas ela consegue ter uma leitura assertiva, você acredita? Ótima com pergunta. Um pouco de... Eu estou perguntando porque o tarô chegou para mim assim, no momento assim, quase que na minha adolescência. E eu vi aquilo, analisei e recortei, foi até de uma revista, e recortei aquilo e algumas vezes eu fiz algumas leituras e falhando, e era a mesma revista, Bons Fluidos, faz bastante tempo, e tinha também a árvore, né, da vida, com conhecimento dos judeus, o nome, 72 nomes de Deus e tal. Então, assim, você acredita que a gente possa conseguir, ou você acha algo meio perigoso? Não, veja, olha, foi importantíssima essa sua pergunta, porque a gente, como juntou tanto conteúdo, acabou não sobrando para esse tipo de troca. Muito, muito oportuna a sua pergunta, porque assim, a habilidade de utilizar o tarô, ela não é uma habilidade assim complexa que você precisa ter clarividência nem nada disso. Por exemplo, quando se estuda cientificamente, por exemplo, a parapsicologia diz que a habilidade mais comum em nós, eu sempre repito isso, é a radiestesia, que é a sensibilidade aos raios. Mas a nossa sensibilidade, nosso acesso ao inconsciente é algo que pode ser treinado, exercitado, e o uso das cartas é para justamente a gente usar esse gatilho de acesso ao inconsciente, né? Então, o que eu aconselho, isso é uma pergunta porque acabou dando cancha para eu lembrar de uma coisa que eu aconselho sempre, é que vocês se familiarizem com o significado de cada carta. Eu fiz um exercício ao longo de muitos anos, que foi assim, eu saí
olhando as cartas, tentando enxergar o que é que eu via nelas. Isso é um exercício muito bom, ver o que é que os símbolos me dizem, escrever e depois ver os significados que vários autores falam e tentar ver se isso bate e criar uma linguagem para a gente. Depois eu ficava fazendo estudo assim, eu vou estudar agora só o naipe de ouros. Aí eu ficava estudando até a ponto de eu, por exemplo, em algum momento pegar assim aleatoriamente uma carta só do naipe de ouros e ver assim, será que eu entendo o significado agora dessa carta depois de tanto tempo? Será que eu já estou familiar a ela? Ela já é minha amiga, já é conhecida minha, que eu sei detalhes sobre ela, entendeu? Aí ler livros é interessante, ler exemplos de leituras que às vezes autores fazem interpretações diferentes, mas isso é natural, que tenham interpretações diferentes, porque isso vai acontecer também de acordo com a pessoa, porque pense que cada um dos 78 arcanos vai ter que abarcar tudo que existe, tudo que é possível, e combinadas as cartas, elas vão tendo significados também diversos. Então eu pegava cada naipe e estudava um por um e via se eu estava já totalmente familiarizado. Só depois eu comecei a... Tanto que, assim, é uma coisa até interessante fazer uma leitura só com os arcanos maiores, depois uma só com os arcanos menores, até mesmo depois que vocês se habituarem a conhecer todas, fazer com os baralhos todos, mas também, em alguns momentos, é interessante porque os arcanos maiores dizem respeito a uma coisa mais geral da nossa existência, como se fosse a meta, a nossa jornada. E os arcanos menores dizem respeito ao cotidiano, a coisas do dia a dia, a acontecimentos mais micro. Então, vocês até podem, em uma tiragem, fazer uma tiragem de uma carta e da outra, dos arcanos maiores e outra dos arcanos menores, podendo saber que elas vão estar mostrando realidades diferentes da nossa existência. E misturar elas e também fazer uma leitura como essas que eu falei para vocês. Começando por só de uma carta por dia, e até se familiarizando com isso, porque cada carta que vocês vão tirar vai lhe ajudar a conhecer mais elas, né? Estudar cada uma delas vai adiantar mais esse processo, né? Mas pegar uma carta cada dia vai ajudando a confirmar, a compreender, a entender melhor. Depois fazer tiragens de 3 cartas, daquelas que a gente mostrou, e depois vai aumentando as cartas à medida que vocês vão conseguindo dominar melhor. A ideia de ter muitas cartas e aquelas leituras, até daquelas 10 da Cruz Celta, ajuda de certa forma, porque a posição das cartas elas direcionam. Então, se diz ali, aquela carta é uma carta de bloqueio, você vai ter que interpretar aquele significado da carta do tarô, entendendo como algo que está atrasando a gente, está dificultando a gente. Em outro momento, a carta que diz respeito a influências positivas, ela pode estar significando para você algo que vai lhe impulsionar. Então, a mesma carta, a depender da posição que ela esteja, ela pode ter significados diferentes. Então, você depois que tiver um domínio da significação das cartas, é que você já pode, talvez, partir para interpretações maiores. Mas, mesmo quem está iniciando, não precisa ter nenhuma habilidade paranormal para poder fazer essas leituras, não. Porque são leituras do inconsciente. E esse acesso ao nosso inconsciente nós temos. Nós temos através dos sonhos e também através das cartas. Eu vou lhe dizer uma coisa que vai parecer até uma heresia. Vou dizer uma coisa que pode parecer um absurdo. Até os aplicativos de celular de carta de tarô funcionam. E funcionam muito bem. Principalmente aqueles que você escolhe a carta, você puxa a carta. Então, você está escolhendo ali uma carta. Sempre tem algo a falar. Então, de certa forma, também está sendo uma coisa que você... É como se você tirasse uma carta do maço, não muda nada. Entendeu? Então, é importante que vocês percebam. Agora, a interpretação é que pode ser que esteja muito rígida e quando junta uma carta com a outra, aí pode ser que a interpretação do aplicativo não seja das melhores. Mas já tem muitos tarólogos que estão fazendo essas análises e aí tem lá nas pontuações e nos comentários dos aplicativos se eles funcionam bem, se eles estão correspondendo mesmo às interpretações oficiais do tarô ou não. Certo? Gabriel quer fazer mais uma pergunta. Pronto, Gabriel, fala aí. Meu irmão, você, durante a sua fala, indicou vários livros, vários títulos. Sim. Mas aí a gente, prestando atenção, a gente não anotou. Queria saber se você poderia, posteriormente, passar uma lista para a gente desses livros. Não precisa ser agora. De repente, o Jorge mas esse posso passar e esses slides eu posso disponibilizar, né, no próprio Facebook da loja Kutume.
que nós temos no Facebook, eu posso disponibilizar essas informações. Os slides todos, eu tenho feito isso muito. Mas um livro que eu considero muito importante é esse aqui. É muito legal esse livro. Ele é o livro completo do tarô. Repare que ele já nos primeiros capítulos, ele fala que ele teve um desafio de ter um livro que tinha esse título, né? O livro completo do tarô. Ele diz que o livro não é completo, mas como era uma coleção de livros, o livro completo disso, o livro completo daquilo, ele teve que entrar, mas ele se sentiu na obrigação de abarcar o conhecimento na mais amplitude que ele pudesse. De Anthony Lewis, que é da editora Pensamento. Esse livro foi recentemente publicado. Esse livro saiu, sabe em que ano? Foi em 2019, foi ano passado. Né? E o próprio original dele foi em 2015. Então, ele não é tão antigo e ele traz um apanhado muito, muito bom. Agora, quem quiser saber as bases da Cabala, é o livro de Eliphas Levi, é todo sobre tarô, ele, né? O Dogma e Ritual da Alta Magia. O livro que eu já mostrei muito aqui, o Tarô dos Boêmios, de Papos, né? E são os livros que eu indico também. E esse aqui, que é Jung e o Tarô, que é bem famoso, que é de Sally Nichols, né? Um livro da editora Pensamento, Cultrix, na verdade, que é Pensamento também. Esses são, assim, os que eu indicaria. O primeiro livro que eu li de tarô foi esse aqui, ó. O Novo Modelo do Universo, que é de P.D. Ouspensky. Ele tem um capítulo sobre tarô, mas é um capítulo fantástico. Um capítulo muito bom. Foi aí que eu me empolguei, né? Na década de 80 eu me empolguei com esse assunto, lendo esse livro, que é de Ouspensky, que é um autor russo que eu gosto muito das coisas que... O curioso é que várias coisas desse autor eu já tinha escrito como opinião minha e batia com a dele. Então eu vi muita afinidade. Por isso que as coisas que ele fala do tarô não é uma abordagem completa, ampla, mas o que ele fala me interessa muito e me fez me interessar pelo tarô. Então é isso. Agora, existem os livros, como por exemplo, tem esse aqui, que saiu em duas versões, né? Que é o chamado A Chave do Tarô e que também é a Bíblia do Tarô. Esses dois livros são o mesmo livro, com duas aparências diferentes. E a editora, acho até que a editora é diferente, por isso que está. Esses livros são básicos assim para você ter uma informação mais ampla, né? Também são interessantes. A Chave do Tarô, de Sarah Bartlett. Sarah com H no fim, Bartlett, B-A-R-T-L-E-T-T. São fáceis de conseguir. Esse aqui já foi lançado há mais tempo e esse mais recentemente. Mas são livros que dão uma visão bem ampla. E aí, fora isso, qualquer tarô que você goste, que escolha, né, vai vir sempre com um livro. Recentemente eu comprei esse... eu disse que não estava aqui, mas eu tenho aqui. Eu estou aqui com o Salvador Dalí, né? O tarô de Salvador Dalí com as ilustrações. Ele vem com um livro, é trilíngue, então ele tem na língua portuguesa também. E recentemente a editora Pensamento lançou essa versão do Tarô de Marselha, que ele chamou Antigo Tarô de Marselha. Parece até que eu estou fazendo propaganda da editora. Que ele vem com um livrinho e ele, curiosamente, vem com as cartas originais do tarô, até com algumas falhando um pouco o desenho, porque eles dizem que pegaram do original. Então é bem interessante isso, porque eles pegam as cartas, elas estão como foram encontradas na primeira versão do Tarô de Marselha. Então, o universo é muito grande de opções, e todos esses tarôs vêm com livros. Alguns estão em inglês, outros estão em português. Mas aí, muitos deles, digamos assim, eles tiveram traduções para o português, né? Esse mesmo é o que eu falei que é o meu chamego, né? O que eu gosto, né? The Witch, né? O Witch Tarot. E aí ele vem com o livro e aqui dentro vem as cartas, né? Colocadas dentro de um... Então, tudo é importante. O que é importante é vocês começarem a até buscar se encontram algum material, né? E ver se descobrem também a carta que mais atraíram vocês.
para que vocês possam fazer uma leitura melhor e na busca do inconsciente, né? Porque é uma coisa muito pessoal. Okay? Pois é, Marcos. Se não Devido ao fosse... adiantado da hora, como já são diria 18 Frânio, horas. como diria Frânio, né? Então 18 horas chegamos já. ao final, agradecendo aí mais uma vez. Agradeço Riquíssima a todos. apresentação sua, né? E só teve a enriquecer. Eu fiquei com assim, uma vontade de perguntar, mas você até esclareceu a questão de não exige uma dose alta de intuição da pessoa que vai jogar as cartas para que ela possa fazer a interpretação. Mas aí eu posso responder rapidinho. Como eu disse há pouco, na verdade, exige uma intuição, mas todos nós temos intuição, só precisamos exercitar. Então, ela, ao mesmo tempo que ajuda a gente nesse processo de interpretação, é como a gente estivesse interpretando um sonho. Cada vez que a gente vai interpretando, vai conseguindo entender mais. Claro que quando a gente estuda um pouco das obras de Jung, quando a gente estuda as obras do tarô, a gente vai conseguindo ter mais elementos para essa interpretação. Mas a intuição todos nós já temos, só precisamos exercitar. Então, não exige nenhuma capacidade especial, não. Né? Basicamente é isso. A resposta foi curta para poder a gente não atrasar muito. E direta. Obrigado, Marcos. Só temos a agradecer a todos, a presença de todos. Você quer encerrar com alguma... Você sempre faz aquela... Não, eu acho que a gente pode... se quiser encerrar, é melhor você encerra, não? Então, vamos encerrar, não é, com o mantra da unidade, Sim. agradecendo a todos pela presença, os irmãos da loja, Paulo está aí, que ficou caladinho, o Gabriel do Rio, que nos visitou, a Terezinha, e outros irmãos aí, e podemos, como fizemos na abertura, né, aquietar o corpo, as emoções, a mente, e em agradecimento por esses momentos que enriqueceram a nossa alma, alimentaram o nosso espírito, que nós possamos utilizar esse conhecimento no nosso dia a dia. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Namastê, muita paz para todos e gratidão aí, Marcos. E você vai disponibilizar a gravação? Com certeza. Vou colocar no meu canal e posso fazer o link com... Eu também gostaria... Eu vou fazer o link com a página de teosofia, tanto do Nordeste como do Brasil. Aí a gente bota o link lá, certo? Ótimo. E porque a gente ainda não estruturou o nosso, mas quando a gente estruturar melhor a nossa página para colocar, eu posso colocar também lá na nosso canal do YouTube, da Loja Kuthumi. Mas, por enquanto, eu já boto logo o link lá no Teosofia Brasil e Teosofia Nordeste. Fernando está aí? Fernando? Oi, Jorge. A gravação. Oi, irmão. Muito obrigado aí, Fernando, que disponibilizou o Zoom. Eu que agradeço. Eu acompanhei na medida do possível. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos. Muita paz. Obrigado, Fernando, a você.